Boa noite, pessoal. Então, esta daqui é a aula sobre Incas, tá bom? Vou falar um pouco sobre eles para vocês hoje. Continuo usando o História da América Pré-Colombiana do Mário Curtis Giordani, tá bom? Algumas considerações que eu preciso fazer para vocês com relação a essa parte do livro dele. Eu vou falar um pouco melhor para vocês sobre algumas coisas que eu descobri sobre os estudos da América pré-colombiana, né, da América espanhola, no dia 15, tá? Eu vou falar um pouco do que eu descobri para vocês. Mas, assim, com relação a esse texto do Mário, ele é bem mais denso do que o dos maias, que a gente viu na aula passada, tá? Ele traz muito mais informações, tá bom? Eu fiz até esse slide com bastante imagens, assim, para não ficar tão cansativo. Vou passar para vocês esse slide, o resumo que eu fiz no caderno, o texto em si, tá bom? Para caso um dia vocês queiram confrontar o que eu escrevi com o texto em si, tá? Porque é importante ter isso e alguns outros links que eu encontrei na internet que eu acho interessante vocês terem acesso, tá? Não quer dizer que vocês tenham que olhar tudo. O mais importante no caso aqui, né, o básico seria a aula que eu estou fazendo aqui agora para vocês, tá bom? Essa aula ela é referente à semana passada e essa, tá bom? Do dia 25 e agora do dia 1º, que como é um tema muito extenso, fazer para uma aula só ficaria muito pesado, mesmo se a aula fosse presencial, tá bom? Mesma coisa vai acontecer com os astecas semana que vem. Seria como se fosse metade da aula de hoje, mais a aula da semana que vem, tá? Então vamos começar aí. Os Incas, né, foram uma civilização que se desenvolveu nos Andes, né? Estão aqui na nossa América do Sul. E que a gente pode falar sobre os Incas? Os Incas, eles têm uma origem obscura, não é que nem os Maias, que a gente sabe que desceram da América do Norte e foram para a península ali de Yucatán, tá bom? A gente não sabe exatamente de onde eles vieram, como eles surgiram, tá bom? Mas a gente sabe que a expansão desse império se deu a partir do século XV, tá? A gente vai trabalhar um pouco sobre isso um pouco mais à frente. O interessante da cultura inca é que ela é uma junção de várias outras culturas que a gente encontra na América do Sul, antes dos incas em si, tá? A gente tem aí, no texto, na página 205, ele vai falar que a cultura inca foi forjada por diversos povos através de um passado multimilenar, tá bom? Então, quais são esses povos influenciadores? Ele vai citar mais propriamente 4, falar um pouco mais a fundo sobre 4, mas o caso, ele cita 6 povos, tá bom? Então, o primeiro povo que ele vai tratar para a gente é o povo Chave, tá? Que viveu aí entre 1000 a 300 antes de Cristo, tá bom? Em qual região? Aqui a gente pode ver melhor aqui no mapa, nessa região da costa do Peru, tá bom? A cidade mais importante para eles era a chave de Huantar. Huatar. Me desculpa já pela pronúncia, tá, gente? Porque são palavras, assim, meio complicadas de se pronunciar. Vou tentar fazer o melhor, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos também. Deixa eu ver se. Aqui a gente tem um exemplo de uma escultura-chave, tá? E aqui nós temos o sítio arqueológico dessa cidade propriamente dita, de Chave de Huantar, tá bom? E ele era um centro realmente religioso para esse povo, tá bom? E influenciou outras regiões. Depois nós vamos para Tiahuanaca, tá bom? Que é essa outra civilização, tá? Todas essas civilizações que eu estou colocando para vocês são todas anteriores aos Incas, tá bom? Se eu não me engano, somente o Império Império Shimo, que viveu ao mesmo tempo que os Incas, tá bom? Dos outros, eles são anteriores aos Incas. Então, essa civilização Tiahuanaca,
ela se deu em toda essa região em amarelo que a gente vê aqui, tá bom? E tinha a sua principal cidade aqui na margem sul do Lago Titicaca, tá bom? Que nós podemos ver um exemplo de cerâmicas, tá bom? Dessa civilização. O sítio arqueológico, que no caso aí a gente tem uma reconstrução do que seria, né? Ele é um dos mais conhecidos e sofreu muita destruição, tá, gente? Então, pouca coisa em pé ainda se encontra. Ele é um aglomerado de templos sem um plano global e com poucas áreas de habitação, tá? Então a gente pode ver aí que temos vários templos nesse desenho, né? Que a gente pode ver um pouco melhor como era a organização dessa cidade, tá? As construções dessa cidade usavam grandes blocos de pedra britada, juntas sem argamassa, portões feitos em um único bloco de pedra, escadas precisas feitas em um bloco de pedra, entre outras coisas. Isso é muito importante porque o Império Inca vai se utilizar disso também, dessa utilização de grandes blocos de pedra para construir a sua arquitetura depois. Então, aqui a gente vê, né, a pirâmide Acapana, tá? Que é essa daqui. A gente vê um pouco agora. A gente vai ver essa pirâmide, a Porta do Sol, este templo aqui, se eu não me engano, e essa pirâmide aqui ao fundo, que vão ser algumas das coisas que sobreviveram ainda, tá? Então, aí a gente tem a pirâmide Acapana, tá? A Porta do Sol. Né? A gente pode observar, né, essa presença mesmo de um único bloco, né, na construção dessas arquiteturas, tá? Esse outro templo, né, o Kalasasaya, tá? E o outro templo lá, o Pumapunku, tá? A gente pode ver que são, assim, muito bem feitos, né? As linhas horizontais e verticais muito precisas, né? A precisão é uma coisa, assim, que choca realmente, né? A gente viu uma cerâmica ali na primeira imagem, né? Quando eu estava introduzindo para vocês. E a gente tem também trabalhos em metal, que no caso acho que eu não consegui encontrar nada, tá? Então, nós temos aí a cerâmica como exemplo. Então, o autor fala na página 209 que foi o primeiro centro urbano de grandes dimensões a desenvolver-se na história centro-andina, tá bom? Agora nós temos o outro povo chamado Huari ou Wari, tá? Tem essas duas pronúncias. Ele aconteceu por volta de 500 a 1200 depois de Cristo, tá bom? Nessa região roxinha aqui, tá? Aqui embaixo é o Tiahuanaco, tá? Que foi o anterior que a gente viu. E a roxinha é essa Huari aí, tá bom? Aqui nós temos um exemplo de cerâmica. Essa cidade, ela era um grande centro habitacional. E com o passar do tempo se tornou um estado imperial, tá bom? Aqui são exemplos também dessa cultura, tá bom? E aqui tem um resumão que eu encontrei, tá em espanhol, se vocês tentem dar uma lida, tá bom? Nada assim muito obrigatório. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, tá? Eu arranho ainda um pouco o espanhol, tá bom? Continuando, então, agora a cultura mochica e a cultura de Nazca, ele citou num outro ponto do livro, nesse ponto do livro que a gente está vendo em si, ele não citou muito, tá? Mas eu coloquei um pouco para vocês. Então, nós temos a mochica do norte e a mochica do sul, tá? Principalmente aí nessa região do Peru. A cultura mochica ela aconteceu no norte do Peru entre 100 a.C. a 800 depois de Cristo. E normalmente a gente vai encontrar muitos exemplos desse tipo de cerâmica nessa cultura, tá? Aqui, como a gente pode ver, existiam até esse tipo de cerâmica erótica, tá? Se vocês jogarem cultura mochica no Google, vocês vão poder ver melhor, tá? Tinha um trabalho de cerâmica e em metal. A cultura Nazca foi no sul do Peru, entre 300 a.C. a 800 depois de Cristo. E o que a gente conhece dessa cultura, né, muitas vezes a gente já viu, são as linhas de Nazca, né? Aí a gente tem um mapa dessas linhas, onde é que a gente encontra essas linhas.
E essas linhas em amarelo, essas setas, são a direção do vento, tá bom? Então, para vocês verem mais ou menos como é que a gente encontra essas linhas, tá? Aqui algumas imagens delas mesmo, né? Se vocês forem até pelo próprio Google Maps, dá para ver, tá bom? E por fim, nós temos aí agora o Império Shimo, que foi de 900 depois de Cristo a 1470, tá? Ele se localiza ao norte ali do Peru, onde a gente encontrava antes a cultura mochica, tá? Dentro desse império, nós temos a cidade de Tiantian como a mais importante, tá bom? Esse império ele é caracterizado pela vida urbana, herança da cultura mochica, tá? A presença de grandes cidades. Muitas das coisas que a gente vai ver que os incas desenvolveram veio dessa cultura do Império Shimo, tá bom? Quais são elas? São a irrigação e as estradas, tá bom? Não foram os incas que construíram as principais técnicas de irrigação e as principais estradas do seu império. Foi herança desse império Shimo, tá bom? Então, eles pegaram isso. A gente vai ver um pouco mais à frente por que que isso aconteceu, tá bom? Qual que era o meio de transporte que esse império utilizava nas suas estradas? Era a lhama, tá? Que não conseguia carregar muita carga, e o homem em si, porque eles não conheciam a roda também, assim como os maias. Quando eles tentaram se expandir para leste, né, nessa direção aqui, eles entraram em contato com os incas, tá? E aí foi quando aconteceu o primeiro choque entre essas duas culturas. Na página 211, o autor fala o seguinte: a rapidez da conquista inca, que foi de 1465 a 1475, demonstrou a fragilidade política do edifício, né, desse Império Shimo. Entretanto, os incas mantiveram a dinastia local e a cultura Shimo, mesclada com os elementos provenientes de Cusco, subsistindo no seu conjunto até a conquista espanhola. Então, isso é uma coisa que os incas fizeram com todos os povos que eles dominaram. Eles não impunham totalmente a sua cultura, eles tentavam mesclar a sua cultura com a cultura daquele povo que já existia ali, tá? Para que assim existisse uma unidade. E eles pegavam as crianças, né, desse grupo que eles estavam tomando posse, levavam para ser educados na capital, tudo para tentar conter que essa população fizesse uma rebelião. Mas mais à frente a gente vai ver um pouco melhor isso. E além disso, esse Império Shimo fez também, eles trabalhavam muito bem com o ouro, tá? A gente pode ver aqui no mapa ao lado a região onde eles se encontravam, tá? Então aqui é as ruínas de Chan Chan, tá bom? Num momento do texto, que agora eu não vou me lembrar o qual, eu acredito que seja no momento em que ele fala sobre o comércio inca mais à frente. Ele vai falar que existia um comércio externo que principalmente veio por parte desse Império Shimo. Por isso que a gente encontra esses desenhos de peixes, tá bom? Porque eles já tinham, meio que vamos dizer assim, entre aspas, dominado os mares, tá bom? Agora nós vamos ver a evolução histórica inca, tá bom? Então, onde aconteceu, né, o Império Inca? Vamos ver então. O Império Inca, ele é resultado da junção de várias culturas, como eu já disse, né? E o seu florescimento se deu 100 anos antes da conquista espanhola, tá bom? E qual que é a origem deles, né? O autor vai tratar isso na página 212. Eles começaram como humildes camponeses das terras altas e pastores de lhamas, tá bom? Terras altas, quando ele fala terras altas, ele está falando de pessoas que moravam nos Andes, tá bom? Terras altas e costa, né, região costeira, que é a forma como ele vai tratar. Ele fala também que, por volta do final do século XIII da nossa era, os incas teriam chegado às terras férteis, que no centro de uma depressão das cordilheiras margeavam os rios Uatanai
e Tulumayo, tá? Que lugar que é esse? É Cusco, tá bom? É a cidade de Cusco. Esse foi o primeiro lugar onde eles chegaram, tá bom? Mas é interessante a gente notar que eles não foram um povo migrante como os maias e os astecas, que iam sempre mudando de lugar, tá bom? Quando eles chegaram no Vale do Cusco, eles entraram em contato com outras tribos, tá bom? Principalmente com o Império Shimo, aí, né, que era um que estava mais aí. Se colocaram como inferiores a essas tribos e se deixaram influenciar por eles, principalmente com relação a adotar a língua Quechua, tá? Que foi a língua que seria oficial do Império. Então, essa língua, ela veio de outros povos e eles adotaram para si, tá bom? Esse mapa eu coloquei mais para vocês terem uma noção de onde se localizava o Império. Por quê? Porque no mapa da esquerda a gente vai ver o quê? A evolução do Império dentro dos governantes, tá bom? Esses nomes aqui nessa legenda são o nome dos governantes que nós vamos ver a seguir. Então, começou aqui e foi se expandindo dessa maneira. Quando a gente tem a tomada, né, de todas essas regiões pelos Incas, nós temos então a criação daquilo que se chama Tahuantinsuyo. Só ver se eu estou pronunciando certo, gente. Tahuantinsuyo, tá bom? Que é a terra dos 4 quarteirões, tá bom? Por que 4 quarteirões? Porque eles separaram o império em 3, tá bom? Como a gente pode ver aqui. Mais à frente eu vou tratar sobre isso com vocês, tá bom? Aqui nós podemos ver o tipo físico dos incas, tá bom? Que eram baixos, entrocados com ombros largos, pele castanha, cabelo liso, face redonda, nariz proeminente e pouca barba, tá bom? Os primeiros chefes tinham o título de Sinchi, tá? Sinchi a gente traduz como chefes de guerra, tá bom? E o autor fala que tem-se o início da dinastia Inca por volta do ano de 1200, tá? Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os 12 soberanos incas que existiram, tá? Os primeiros 8, a história deles não é muito bem clara. Por quê? Porque se tem uma mistura da história em si com as lendas, tá bom? Então aí, os soberanos incas, eu encontrei um PDF fantástico que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Só pegar aqui a outra tela. Então vamos lá. Então aqui eu encontrei, né? Tá em espanhol, mas eu vou traduzindo para vocês. Então, os 12 incas, né? Não sei porque que ele colocou 14 aqui, mas o texto em si, quando a gente pega ele salvo, são os 12 incas, tá bom? Então aí nós temos então a sucessão. Começa aqui pelo Manco Capac. Normalmente a gente tem uma sucessão hereditária mesmo, de pai para filho, tá? Não é necessariamente o primogênito que toma conta, é sempre aquele ao qual o pai, né, o soberano anterior, vamos dizer assim, faz como eu posso dizer, faz uma campanha para que ele seja aceito pela nobreza, tá bom? Então, assim, normalmente não é sempre o primogênito que assume o lugar do pai. Então, a ordem é Manco Capac, Sinti Roca, Loki Yupanqui, Maita Capac, Capac Yupanqui, Inca Roca, Iuarhuanca, Huiracocha, Pachacuti, Tupac Yupanqui, meu Deus, Huayna Capac, Huascar e Atahualpa, tá bom? Que foi o último e que foi o que Pizarro prendeu, tá bom? Então vamos lá. O senhor. Então lá, Manco Capac, tá bom? A grafia, gente, vai ser de várias formas, tá bom? Mesmo no meu escrito, vocês vão ver que tem várias formas escritas. No livro, depois, se vocês quiserem dar uma olhada também, tem vários jeitos escritos, tá bom? Mas normalmente é esse básico, tá?
Então, o Manco Cápac, o que o autor fala na página 213? Que é um nome mitológico que designa uma dinastia inteira e não uma personalidade. Então, dentro dos estudos sobre os Incas, normalmente se acredita que o Manco Cápac, que foi o fundador do Império Inca, né, seria aquele que foi o primeiro a ser o primeiro, como é que fala, meu Deus? Primeiro chefe, né, o primeiro Sinche, porque depois mais para frente eu vou explicar para vocês que eles começam a receber o título de Inca, tá bom? Mas inicialmente o título dele era Sinche. Mas o autor fala isso, que dentro dos estudos tem se encontrado mais como para denominar uma dinastia do que uma pessoa, tá bom? Então ele fundou o Império Inca aproximadamente no ano de 1200 depois de Cristo e foi o primeiro governante. Pouco tempo depois, ele ordenou a construção da primeira residência dos Incas, que é o Templo do Sol, que se encontrava em Cusco, tá bom? Mas depois eu vou contar um pouco dessa história para vocês. E a sua irmã, a esposa, era Mama Oclo, tá bom? Aqui ele fala também que para os Incas, era como o antepassado de sua tribo, fundador de seu império e o herói civilizador de toda a humanidade. Para eles, o Manco Cápac era isso, tá bom? Na leitura do texto, ele vai falar que a irmã, deixa eu ver se eu sei que eu anotei aqui em algum lugar. A irmã, normalmente irmã de pai e mãe, era escolhida como esposa, tá? Que é o que se a gente for procurar o nome dentro da biologia, acredito eu, seja irmã germana, que quer dizer que o pai e a mãe é o mesmo, tá? Então ele se casava com a sua irmã para manter a linhagem, tá bom? Depois, então, aqui nós temos o filho dele, que é o Sinchi Roca, tá bom? Que foi o segundo governante do Curasgo Inca, que é uma forma também de se chamar essa região. O seu nome em Quechua chama Guerreiro Magnífico, tá bom? Depois nós temos o Loki e o Punk, tá bom? Que era filho do Sinche Roca, tá? Ele mantém a Confederação por Alianças, que era uma confederação chamada Confederação Cusquenha. E aí ele organiza essas alianças para manter, tá bom? A organização territorial. Ele passa por algumas guerras e ele que é o responsável por consolidar o poder dos Incas, tá bom? Foi o terceiro governante do Império Inca. Ele não teve nenhuma expansão territorial, mas as guerras se iniciaram sob o seu domínio, tá? E depois disso, as guerras se tornam algo normal dentro da civilização inca. Teve a esposa, a Mama Cangua, que era filha do senhor de Oma, tá bom? Depois nós temos o filho dele, Maita Capac, tá bom? Que foi guerreiro para o seu pai durante as suas guerras, tá bom? E ele foi o quarto governador do Império Inca e ele falava, e onde está a sua riqueza, tá bom? E ele chegou e conseguiu atravessar o lago Titicaca. Ele foi o primeiro dos governantes incas a fazer isso, tá bom? Depois nós temos o seu filho, Capac Yupanqui, que assume, tá bom? Foi o quinto governador do Império Inca e entrou no poder mediante um golpe de Estado, né, contra o primo. Depois, mais para frente, a gente vai entender um pouco melhor isso, tá bom? Ele foi um governante muito guerreiro, né? Aguerrido, acho que é guerreiro, depois posso procurar confirmar para vocês, e também muito maquiavélico. O autor fala que foi o primeiro grande técnico da conquista graças à organização dos meios de transporte, estradas e pontes. Então, ele conseguiu fazer com que começasse a se ter uma expansão porque ele organizou isso, tá bom? Chegamos, então, no Inca Roca, tá bom? A partir dele, o soberano do Império Inca passa a ter o título de Inca, não mais de Sinchi.
E aí que se constrói toda uma, vou dizer lenda, toda uma lenda ao redor do Inca, tá bom? Porque aí se coloca o Inca como filho do Senhor do Sol, tá bom? Por isso que eles falavam que o Inca ele era filho do Sol, que para eles era o deus mais poderoso, tá? E aí o Inca, né, o soberano Inca, ele passa a ser visto como um deus na Terra, tá bom? Ele ampliou e embelezou a capital Cusco, ele consolidou a sua autoridade, tá bom? E enfrentou os Chancas, que era uma outra confederação que existia na região ali onde eles moravam, tá? Foi o sexto governador e assumiu o poder mediante um golpe de Estado, que era uma coisa normal, como eu já disse para vocês, tá bom? Depois seu filho e o Iauar que assume, tá bom? E seu nome significa aquele que chora sangue. Foi o sétimo governante, tá? E ele foi raptado pelos Ayamarcas, tá? Quando ele era menino, e era um dos povos também que existia naquela região. É a partir daqui que a gente começa a ver um crescimento do Império Inca. Por quê? A história dele é um pouco confusa, mas em resumo seria o quê? Os Chancas, que era essa outra confederação, teriam atacado Cusco e isso fez com que esse Inca, o Anca, o Aca, fugisse e o seu filho Viracocha que fosse enfrentar o invasor. Ele deu espaço para o filho, né? E aí depois esse filho dele, o Viracocha, assume o governo, tá bom? Foi o oitavo governante. Ele aceitou a rendição e a entrega de Cusco durante uma invasão Chanca e escapou com seus filhos preferidos, esposas e serventes. E um de seus filhos que tomou a frente na luta contra os Chancas. Então, o que acontece? O, o, o Aka, ele foge, né? Seu filho Viracote assume. Por meio de alianças, ele começa a influenciar a região do Lago Titicaca, só que aí, no fim, ele repete a história do seu pai, né? Fugindo quando os Chancas tentam tomar Cusco, tá bom? E aí o seu filho, que vai se chamar Pachacuti, né? Ele tem o nome dele que é Kuzi Yupanqui, mas só que ele fica conhecido como Pachacuti. Derrota o invasor e assume o trono, tá? Dentro de mais um dos muitos golpes de Estado que existem dentro do Império Inca. O Pachacuti, ele o seu nome significa o reformador, tá bom? E quando a gente fala de Império Inca, a gente tem que pensar nele como seu fundador, como verdadeiro fundador. O Manco Cápac, né, ele foi aquele que deu start para a civilização Inca, mas o Império Inca em si se iniciou com o Pachacuti, tá bom? Ele venceu os Chancas com a ajuda do seu irmão, tá? E aí ele começou a expandir o império com a ajuda desse mesmo irmão e do seu filho, tá? E foi nesse momento, quando o Pachacuti assume o governo, que ele tem aquele contato com o Império Tumi, que eu falei para vocês, tá bom? O que ele fez de tão importante assim para o Império? Ele reconstruiu Cusco e seus arredores, criou uma rede de comunicação, tinha uma burocracia eficaz nas províncias e um forte exército, tá? Chegou num ponto que ele viu que ele já tinha cumprido a sua missão e ele abdicou em favor desse filho que ajudou ele na expansão, que é o Topa, Inca e o Punk, tá bom? E ele assume o poder no lugar do pai, tá? E dá uma continuidade a tudo que o pai tinha feito, tá bom? Ele foi um grande general durante o reinado do seu pai, até ele tomar o governo. Teve um momento, enquanto ele fazia a expansão do império, porque os incas, os soberanos incas, eles iam realmente para frente de batalha, né?
E ele se ausentou por tanto tempo da capital que ele começou a chegar a perder o controle de algumas tribos e de questionarem se ele não havia morrido e por isso ter que se ter uma sucessão. E aí, quando ele voltou, ele precisou recuperar o controle dessas tribos, tá bom? Por volta de 1480, que foi o meio aí do seu governo, ele dividiu o exército em três para aumentar a expansão do império. Ele fundou numerosas cidades e fortalezas, tá? E ele incorporou o centro cerimonial de Pachacamac, que era um centro cerimonial que recebia muitos visitantes. Então ele conseguiu trazer mais pessoas ainda para o império. E fala-se que ele foi assassinado por um de seus filhos, tá? E aí, quando ele sendo assassinado, esse filho tomou o lugar, que no caso é o Huayna Capac, tá bom? Que é o jovem poderoso. Ele foi o 11º governante do Império Inca, tá bom? E ele continuou a organizar e a fortalecer o Estado durante esse período. O mais interessante é que a gente fala-se, né, que ele foi responsável pelo assassinato do pai, mas quando ele sobe ao poder, ele era criança ainda, ele foi tutelado pelos seus tios. Então, a gente pode ver que foi mais um golpe de Estado realmente. A partir de 1511, ele sai em várias expedições guerreiras, tá? E é nesse momento aí que os espanhóis começam a chegar, as primeiras expedições espanholas, tá bom? Por que é importante a gente saber isso? Porque ele morreu por conta de uma das doenças que os espanhóis trouxeram, né? Acredita-se que a varíola. O autor cita um pouco melhor isso no texto, tá? A primeira expedição espanhola que chegou aqui à América Espanhola foi Tumbes, que chegou um ano antes da morte do Capac, tá bom? E aí, por fim, nós temos aí a sucessão do seu filho Huáscar, tá bom? Que foi o 12º imperador Inca. Agora que eu percebi que está errado aí o que a pessoa colocou, mas tudo bem. Foi o 12º soberano, tá? E ele teve mais de 500 filhos, tá? Quer dizer, ele era um dos mais de 500 filhos do seu pai, tá bom? Mas o seu irmão Atahualpa, ele tinha uma ambição de ter esse império para ele, então ele foi e matou o seu irmão, tá bom? E jogou os restos mortais dele num rio, tá? Só que o Atahualpa, quando ele tenta tomar o poder, é quando Pizarro chega até a região aí do Império Inca. Então, ele é considerado o último imperador Inca, porque ele foi preso pelo Pizarro, tá bom? A gente pode perceber que a história Inca ela é muito mais organizada que a Maia, né? Dentro da sua evolução histórica, porque a gente já conhece boa parte dos seus governantes, né? Podemos dizer todos, e aí fica mais fácil da gente desenvolver a história, tá bom? Por enquanto, eu vou falar para vocês só sobre mais uma parte aqui, aí eu vou parar e aí eu gravo um segundo vídeo, que eu acredito que seja melhor do que eu ficar falando demais aqui, porque o vídeo já tá dando, acho que deve quase tá dando 40 minutos, mas tudo bem. Então, só para finalizar, eu vou falar agora um pouco para vocês sobre as causas da expansão Inca, tá bom? Por que é que eles fizeram essa expansão? Eles tinham para si que eles tinham uma missão civilizadora nos Andes. Então, por isso, eles tinham que ir até as outras tribos e civilizá-las, tá bom? E era uma ambição de glória dos soberanos, além de uma cobiça pelas riquezas dessas outras tribos, tá bom? E conforme eles iam fazendo essa expansão e tinham sucesso nessas guerras, isso só aumentava esse sentimento de terem glória e riqueza. E por conta disso eles foram expandindo cada vez mais, tá bom? Como foi contida essa expansão?
Desculpa. Conforme eles foram expandindo, como a gente viu lá naquele mapa, chegou num ponto que os limites dessa expansão chegaram em povos que estavam sendo muito difíceis de controlar e também bateu, vamos dizer assim, na floresta amazônica, que era uma região muito difícil de se adentrar. Então, para eles não compensava mais eles aumentarem mais ainda o império. E aí também a gente teve a chegada dos espanhóis que meio que brecou isso também, tá? Mas como é que eles conseguiam conter a rebelião dessas outras muitas tribos que eles estavam tendo contato? Porque eles tinham um sistema de troca de populações que se chama MITMA, tá bom? O que o autor fala sobre isso? Obteve-se desta maneira, em um prazo muito curto, um mosaico de povos e culturas em fase de uniformização, sendo essa reforçada pelo uso do Quechua, que é como língua geral, né? A língua do império, e pela superposição, a sobreposição da religião imperial às crenças locais. E ele continua: um dos aspectos da dominação inca sobre outros povos é o aproveitamento e a assimilação de legados materiais e culturais encontrados nestes povos, tá bom? Então, o que eles faziam? Eles chegavam nesse povo que eles queriam conquistar, eles incorporavam a elite dessas tribos à burocracia do Império Inca, ou seja, não tiravam esses chefes dessas tribos, mantinham esses chefes, mas dentro da organização Inca, tá bom? Em todos os setores da burocracia Inca, como forma de controlar isso, e aí, ao mesmo tempo, para controlar mais ainda essas pessoas, o que eles faziam? Eles pegavam os filhos dessa elite, levavam para a capital do Império Cusco para que eles fossem educados e quando eles voltassem para sua tribo, eles transmitissem isso para sua tribo, né? Mostrando que o correto seria seguir aquilo que o imperador falava, tá bom? E dentro de toda essa situação, o exército era um fator importante, porque era por meio do exército que eles conseguiam subjugar essas tribos. O próprio exército em si já era um mosaico de muitos povos, né? Que o autor fala que podia se perceber pela roupa, pela forma de lutar, que vinham de outras regiões, tá bom? Vou parar por aqui, porque senão acho que o vídeo vai ficar muito extenso, tá bom? Depois eu vou falar para vocês sobre estrutura política, hierarquia política, estrutura econômica, arte, que são umas coisas um pouco mais rápidas, tá bom? Mas aí a gente vai ver um pouco mais a fundo o que é que aconteceu com os principais pontos dessa civilização, principalmente Cusco, o que os espanhóis fizeram com essas cidades, tá bom? Então, depois eu continuo no segundo vídeo. Obrigada.